Pastor Mantovani, qual é o mérito humano no plano da redenção? Como se barganha com Deus Todo-Poderoso? Se não tenho nada para barganhar com Deus, se até o meu coração é enganoso, como faço para me relacionar com Deus? Que quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, em Cristo, a vida já não é mais nossa. E todas as vezes que a gente tenta viver a nossa vida por nós mesmos, é sempre um voto que não é cumprido. A grande tristeza de Deus é o medo que nós temos dele. Deus não salva uma cadeira, uma mesa, um objeto inanimado, e sim um ser vivo, criado à semelhança dele. Muita gente esquece disso. Então há a minha responsabilidade. Se houvesse limites para a misericórdia de Deus, ele não teria feito a pergunta de Gênesis 3:9. Adão, onde estás? Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. E hoje com um tema mais que especial: sem barganhas com Deus. Se você perguntar a um cristão o que é o Evangelho, certamente você vai ouvir essa resposta. O Evangelho é uma notícia. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia da parte de Deus. O Evangelho é uma boa notícia da parte de Deus para nós. O Evangelho é uma boa notícia da parte de Deus para o mundo, de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo todas as coisas. Esse é o discurso bíblico, esse é o discurso que nós fazemos. Contudo, não obstante nós dizermos que Cristo é suficiente, a graça é suficiente, a fé é suficiente, não poucas vezes, na prática, nós tentamos barganhar com Deus. E essas nossas tentativas de barganha com Deus, na verdade, escondem um coração legalista. A questão é, como se barganha com Deus autoexistente, autossuficiente e todo-poderoso? Esse é o tema do programa de hoje. E o convidado para nos ajudar a pensar sobre esse assunto é alguém não menos especial. Inclusive, ele já esteve aqui no programa, nos ensinou sobre os limites e a relevância da teologia, é professor de teologia há mais de 25 anos, é teólogo, possui mestrado em teologia, é pastor, tenho a honra de chamá-lo meu amigo, mentor, professor, conselheiro, é uma potência potencializada, pastor Maurício Mantovani. Seja muito bem-vindo, pastor, ao programa De Cristão para Cristão. Obrigado, meu irmão, obrigado. Você também é tudo isso para mim, né? Meu amigo, meu irmão em Cristo, pastor e mentor, que tem me auxiliado muito no meu ministério nesse pouco tempo que a gente se conhece, né? Para mim, grata surpresa estar aqui de novo e grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Pastor Mantovani, como se barganha com Deus Todo-Poderoso? Pois é, isso é uma pergunta no mínimo inquietante, né? Como é que eu posso barganhar com alguém? Porque a gente tem que entender uma coisa, barganha significa alguma troca, eu tenho que ter alguma coisa para propor para Deus e ele, né, trocar comigo. O que eu posso propor a Deus? Eu posso propor a minha deficiência, o meu pecado, a minha impossibilidade. E ele tem para oferecer o antônimo de tudo isso. Ou seja, eu só tenho pecado, ele tem amor. Como é que eu vou poder barganhar, trocar com Deus, a não ser trocar o meu pecado pela sua graça, pelo seu amor? Eu gostaria de responder essa pergunta, pastor Dantas, também tendo como base um texto de Paulo, aos Efésios, capítulo 2, verso 8, que é um texto muito conhecido de todos nós, né, que lemos a palavra, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Se a minha salvação é pela graça, mediante a fé, como é que eu posso barganhar, pastor, com Deus,
a não ser oferecer os meus pecados e as minhas imperfeições e trocá-las por tudo aquilo que eu não sou e por tudo aquilo que Deus, somente Deus é. Então, a resposta é não. Não posso barganhar com Deus. Eu estou em posição de enfermidade, eu estou em posição de pecado, ele me alcança no pecado, né? Próprio Efésios capítulo 2, lá nos primeiros versículos do capítulo, vai dizer que ele nos tirou do quê? Do pecado, para poder nos alcançar. E o verso 8 explica como que é essa troca com Deus. É a troca, a minha desgraça pela graça dele. Essa é a troca que eu posso fazer com Deus, é a única. Excelente, pastor. Pastor Maurício, voto com Deus. Há quem tenha esta prática de fazer votos com Deus e meu propósito aqui não é criticar, pelo contrário, o propósito do programa é justamente nos ajudar a pensar, não é? Voto com Deus não seria um tipo de barganha com Deus? Penso que sim. Por mais sincero que seja o coração daquele que faz o voto com Deus, o que é o voto? É uma proposta de cumprimento de algo moral. Eu tenho a condição de fazer isso? Eu creio que eu não tenho. Como que eu posso propor a Deus fazer um voto? Digamos assim, eu não vou mais ficar nervoso com determinada situação. Ou eu não vou mais cometer esse tipo de erro. Que condição que eu tenho fora da ação de Deus na minha vida, de fazer tal voto? Eu não tenho essa condição em mim mesmo, né? Porque eu sou uma pessoa carente de Deus. A graça me aponta isso a todo momento. Então, acho, pastor Dantas, muito complicado essa questão de fazer-se um voto com Deus. Porém, existe muita gente bem intencionada, a gente sabe disso. Ou fazer um propósito com Deus. Já ouvimos essa palavra muitas vezes, né? Eu vou fazer um propósito com Deus. A intenção é boa, moralmente falando, mas esbarra na nossa impossibilidade espiritual. Aliás, só Deus é uma possibilidade espiritual em nós. É só a ação do Espírito que faz com que a gente possa cumprir algo, né? A vida com Deus é uma movência divina, uma ação divina, começo, meio e fim. Eu estou inserido nesta ação. Muita gente não entende isso, né? Que quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, em Cristo, a vida já não é mais nossa. E todas as vezes que a gente tenta viver a nossa vida por nós mesmos, né, é sempre um voto que não é cumprido. Todos nós, indistintamente. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre voto com Deus, que nós corremos o risco, quando vamos fazer o voto, de partir de dois pressupostos equivocados. Certo. O primeiro é que Deus está subordinado às minhas condições. Sim. E Deus não está subordinado às minhas condições. Exatamente. O segundo é o risco que eu corro de estar tão comprometido com aquilo que quero, a ponto de eu não ser coerente naquilo que eu vou votar. Então a gente tem um problema aí, né? A gente pode ter uma colisão de vontades, né? A divina e humana. Exatamente. A gente pode ter esse então, choque. É um risco. E nunca dá certo, né? Então, eu acredito na validade do voto, acredito, desde que ele tenha iniciativa em Deus. Opa, aí já é uma outra coisa. Exatamente. É um outro viés. Desde que ele tenha iniciativa em Deus. Pastor, certamente. Há aqueles que, talvez por consciência de sua falibilidade moral, talvez por consciência de suas deficiências, eles têm reservas, certo, para com Deus. Reserva para com Deus. Medo. Temor, okay. Medo. Eu não digo temor no sentido bíblico, mas temor no sentido de ter reserva, de temer chegar a Deus em oração, relacionar-se com Deus. Como que o senhor avalia essa expressão reserva em relação a Deus, medo em relação a Deus, partindo do pressuposto, Deus é santo, eu sou pecador. Deus é perfeito, eu sou falho. Sim. Então eu tenho reservas. Como é que eu me relaciono com esse Deus? Na verdade,
eu me relaciono com esse Deus com base em quem ele é, não com base em quem eu sou. Então a reserva com Deus é da minha parte. É interessante, Deus não tem reserva comigo. Eu posso ter reserva com Deus, que é esse medo que você falou, né? Essa linha tênue aí. Medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Então, se lança fora o medo, o perfeito amor vem de Deus. Como é que eu posso ter reserva com alguém que me ama tanto? E alguém cujo amor é inoculado, introjetado em mim pela sua misericórdia? Na verdade, tem uma frase que diz assim, pastor Dantas, eu me lembro dessa frase sempre. Eu faço menção a ela. A grande tristeza de Deus é o medo que nós temos dele. A grande tristeza de Deus. Porque Deus é um ser movido a amor. É uma pessoa que é o amor em pessoa. E que se personaliza e se encarna numa pessoa chamada Jesus Cristo. Em Cristo se vê Deus. E essa consciência nós temos por uma consciência revelada, gerada pela ação do Espírito Santo, que é o próprio Deus em espírito. Ou seja, diante de um Deus desse, o medo é uma coisa minha, não é uma coisa dele. Então, o medo é algo que eu gero a mim mesmo, ou em mim mesmo. O medo vem de uma circunstância com a qual eu não sei lidar, mas jamais vem de Deus. Não existe a palavra medo em Deus, só no ser humano, porque o amor de Deus, ele invade os meus medos, ele demole as minhas resistências com Deus. Medo é resistência. A resposta do senhor me fez lembrar um texto que li. Tem tantos anos isso, eu não vou saber dizer eu não vou saber dar a referência. Denuncia a nossa idade. Mas eu lembrei da mensagem, da ilustração que o autor usou. Ele disse assim: imagine que um pai está muito tempo sem ver o filho. Muito tempo sem ver o filho. Uhum. E ele chega em casa com saudade, querendo abraçar o filho, querendo estar com o filho. Sendo que o filho está brincando no quintal e está todo sujo de barro, está todo sujo de lama. Oi. E aí o pai chegou. E o pai chegou e falou: filho, vem aqui dar um abraço no pai. E o filho: pai, mas se eu lhe abraçar, eu vou lhe sujar. Exato. Imagine que temor sem sentido seria esse, porque em relação a Deus, a nossa sujeira não macula a Deus, Sim. Mas a graça de Deus nos santifica. Exatamente. Não é? Exatamente. Muito bom. Pastor Maurício Mantovani, há pessoas que por terem errado tanto no passado, há pessoas que por terem errado tanto no passado, aceitaram a Jesus, se converteram, mas talvez por uma deficiência no entendimento do Evangelho, elas tentam compensar uma vida devassa no passado, uma vida cheia de falhas no passado, tenta compensar ou através do serviço, ou através de alguma outra forma, de maneira que, como se elas quisessem quitar um débito que já foi quitado. Mas essas pessoas não desfrutam de certeza da salvação, não conseguem desfrutar da alegria da salvação, porque parece que elas estão sempre com essa pressão de querer provar algo a Deus. Elas não desfrutam do relacionamento com Deus. Elas estão sempre querendo provar algo a Deus. Isso não seria um tipo de barganha? Sim, e uma barganha totalmente frustrada, né? E frustrante, porque a pessoa sempre se vê em débito, né? É a famosa espiritualidade Serasa, né? Você está sempre com o nome sujo com Deus. Mas não é assim. Por quê? Porque quando a gente lê Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, olha que interessante, pastor Dantas. Eu estou sempre evocando as escrituras aqui, porque é o nosso critério. O nosso critério ele é crístico, baseado em Cristo. Então nós temos que ver a palavra do Pai aqui. Mas vós sois dele, 1 Coríntios 1,30. Em Cristo Jesus. Acabou o débito. Acabou o débito. O escrito da dívida já foi.
Mas olha, você colocou bem, como que nós encaramos as coisas, muitas vezes destoa, ou na maioria das vezes, como Deus encara as coisas, né? O qual se nos tornou, veja bem, Cristo se nos tornou da parte de Deus, ou seja, o que Deus faz em Cristo é se autorrepresentar a nós. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, pera um pouco. A minha santificação, então, é Cristo, é quem é Cristo, não é quem sou eu. E as pessoas vivem muitas vezes um cristianismo frustrante porque é um cristianismo muito antropocêntrico, centrado no ser humano. Olha, eu preciso pagar, quitar um débito que eu tenho com Deus. Então a cruz, ela tem uma relevância relativa. A cruz, então, passa a ser 99,9% da efetividade da salvação. E não é assim para Deus. Então, o senhor falou muito bem. É uma falta de entendimento, ou até mesmo de revelação, do que seja o espírito do evangelho. Ser livre em Cristo, para algumas pessoas, parece um peso. As que elas gostam do peso que carregavam na vida pregressa. Se tem alguém que não lembra dos nossos pecados e nunca nos acusará, esse alguém se chama o Deus revelado em Cristo pela ação do Espírito. Então, é uma postura humana, porém não é um critério divino. Santificação é uma pessoa, resultante de uma obra dessa mesma pessoa. Santificação não tem a ver comigo, né? Mas a gente tenta puxar a coisa para o nosso lado assim, e é quando a gente se frustra e se frustra sempre. Se alguém que está nos assistindo agora, diante de uma resposta maravilhosa dessa que o pastor deu, pensar, ora, se Jesus é minha santificação, se Jesus é minha redenção, então eu sou livre para pecar à vontade? Eu diria para você, não, você é livre para amar a Deus, apesar de você. Essa seria a minha resposta para você. Pastor Mantovani, Perfeito. Qual é o mérito humano no plano da redenção? Eu não gosto muito da palavra mérito, porque a palavra mérito ela é um juízo de valor humano. Você trabalhou, então você merece o seu contra-cheque. Você não trabalhou, você não mereceria. Você produziu, você é responsável por aquilo. Na economia da salvação e da redenção não é assim. O nosso mérito é um critério divino, e o critério divino é Cristo. Nosso mérito, eu não colocaria a palavra mérito, eu não gosto dela, sabe, pastor Dantas? Eu diria responsabilidade, talvez, ou uma outra coisa. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então o nosso trunfo, vamos dizer assim, a nossa benesse, aquilo que nos favorece, é o fato de sermos imagem de Deus. E Deus faz o seu sacrifício, né, dando o seu filho a cada um de nós, por amor, sem nenhum mérito humano. Não há merecimento. O que há é escolha. Merecimento não há. Porque se houver merecimento, pastor, então eu sou alguém que colabora com a minha salvação. Então a minha salvação também, em alguma instância que não é espiritual, ou que é espiritual, depende de mim. Eu acho que a nossa participação, vamos colocar assim, um mérito, é dizer sim ou não. A nossa escolha moral. Dizer sim ou dizer não. Né? Mérito mesmo, eu fiz por merecer minha salvação, não estamos falando da salvação proposta por Deus. Se não tem um mérito algum, qual seria a minha responsabilidade diante de Deus? Responsabilidade da escolha moral. Eu sou um ser livre. Eu só não sou livre para não pecar. Eu só não sou livre espiritualmente, mas moralmente sim. Porque eu sou uma pessoa, aí que está, e muita gente não entende isso, o resquício de Gênesis 1:26. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E lá no hebraico, a palavra imagem e semelhança tem a ver com a condição do relacionamento. E tem a ver com a condição da representatividade de Deus. Ou seja, nós fomos criados por Deus
antes da queda, para nos relacionarmos com ele e para o representá-lo no mundo criado. Mas houve a queda, então essa imagem foi ofuscada, mas não foi apagada, senão a gente não teria escolha nenhuma, nem moral, nem moral. Então é isso, a gente tem uma escolha moral, dizer sim ou não a Deus, só não temos escolha espiritual, que a obra é inteiramente de Deus. Só por curiosidade, quando o pastor Maurício Mantovani fala, fazendo menção ao hebraico, para quem não assistiu a primeira entrevista que a gente fez com ele, ele também é professor de grego e professor de hebraico. Então, quando ele fala, fazendo uso de alguma expressão no hebraico ou no grego, ele fala com bastante propriedade. Pastor, se eu não tenho como barganhar com Deus, se eu não tenho mérito algum diante de Deus, aliás, o meu mérito é Cristo, né? Sim. Mas se não tenho nada para barganhar com Deus, se até o meu coração é enganoso, como faço para me relacionar com Deus? Por isso que existe a palavra graça. É aquilo que eu não mereço. Graça é toda a movimentação divina na minha direção humana, para justamente me mostrar o seu olhar de misericórdia e me convencer através da sua bondade revelada a mim que eu sou pecador. Na verdade, o trabalho é todo de Deus. Todo de Deus. O trabalho humano é só uma escolha moral, porque somos gente, somos imagem e semelhança do Criador. Então, como eu faço para me relacionar com Deus? Eu preciso dizer sim a Ele, porque a relação quem produz é Ele. O afastamento já é meu, próprio, de nascença. Eu já nasço fugindo de Deus porque eu nasço humano, mas humano caído. Depois do capítulo 3 de Gênesis é isso. A queda representa uma fuga de Deus interior e que se manifesta exteriormente, nas minhas ações, etc. e tal. Porém, qual é a minha chance com Deus? Se eu não posso me achegar a Ele, Ele se achega a mim. Mas Ele se achega a mim só quando eu vou na igreja? Aí está um ponto importante. A revelação de Deus não está restrita a espaços que nós sacralizamos, porque o espaço da revelação de Deus chama-se criação. Paulo fala disso no capítulo 1 e 2 de Romanos. Pastor, a Bíblia nos admoesta a crer, credes em Deus. Nos admoesta a nos arrepender, arrependei-vos. Sim. Nos admoesta a ter fé, tendes fé em Deus. Mas a mesma Bíblia também diz que é Deus quem efetua em nós o querer e o efetuar. Fato. Como é que eu faço? Eu não faço, essa tensão já existe, eu já sou humano, eu posso crer no sentido de querer. Volição humana, escolha moral humana, não me canso de repetir essa frase. E aí há uma convergência da minha responsabilidade humana e Deus executando a sua soberania na minha direção. Esse encontro, essa convergência de vontades, uma vontade pecadora, uma vontade que está em rota de fuga e a vontade que está na rota da busca, que é o Deus Redentor. Nessa convergência se dá a salvação. Mas você falou um negócio importante, Dantas. O que causa confusão na mente das pessoas muitas vezes é o não entendimento das palavras crer, ter fé, nos contextos em que elas são extraídas. Então, por exemplo, a fé efetiva é a fé produzida por Deus. Mas a fé do credes é uma vontade humana minha de querê-lo moralmente. O que a gente tem que entender é que há uma escolha moral e não espiritual. Há uma escolha moral e uma ação espiritual de Deus. Essa convergência produz redenção. Então, como eu faço? Eu não faço, Deus já fez tudo isso em Cristo, mesmo no nosso pecado, né? Quando Deus profetiza ali que ele vai esmagar a cabeça da serpente, é um pacote completo da redenção que precisa ser melhor discernido nas nossas pregações, nos nossos ensinos, para que as pessoas tenham uma ideia mais límpida, simples, clara do que seja o evangelho e a pregação da salvação. E às vezes as pessoas acham que é uma, vamos dizer assim, é 50-50, é meio a meio. Não,
É totalmente divina a salvação. Só que eu sou um ser humano. Deus não salva uma cadeira, uma mesa, um objeto inanimado, e sim um ser vivo, criado à semelhança dele. Muita gente esquece disso. Então há a minha responsabilidade. Pastor, existem pessoas que vivem um ciclo Aham. de cair e levantar. Certo. De cair e levantar. E há quem diga que quanto mais culpa eu tenho, mais forte é o grilhão que me aprisiona. Sim. De que maneira o evangelho interrompe esse ciclo e quebra esse grilhão e me liberta dessa culpa? Paulo nos responde isso, né? Ele tinha, né, o espinho na carne, né? Paulo é especialista, então, em cair. Porque o que é dito ali é que Paulo tem algo que ele quer fazer e não faz, e o que ele não quer, ele faz. Ou seja, todas as vezes que eu tento viver o meu cristianismo desta maneira, eu me deparo com esse dilema, com esse paradoxo. Aí eu queria ler para você aqui e para os nossos ouvintes Romanos capítulo 8, né? Romanos capítulo 8, dos versos 12 em diante, até do 12 ao 14 está ótimo. 12 ao 15, para forçar um pouquinho aqui o texto. Vamos lá. Romanos 8, de 12 até 15. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne. A carne é o meu sarx, né, que no grego é a minha possibilidade humana, a minha potência humana. Como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, né? Mas se, e esse mas aqui, eu amo quando aparece o mas, essa conjunção adversativa aqui, mas se pelo Espírito, olha a ação de Deus, não é minha, carne é o que eu posso produzir, Espírito é o que Deus pode fazer, né? Pelo Espírito, mortificardes os feitos da carne, ou seja, se a ação do Espírito de Deus anula ou nulifica a minha potencialidade humana, certamente vivereis. Esse grilhão, esse peso que você está falando aí, é de gente que quer viver segundo a carne ou foi ensinado assim e que não precisa viver assim. Está no rio de Deus, está na correnteza de Deus, só que fica engalfinhado num galho ali na beira do, né, na beira do rio ali, mas não está indo para a direção oposta, está indo para a convergência divina. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Há uma relação de pai e filho. Gostei muito do exemplo que você citou. O pai tá ali limpinho e o filho ele não vê faz tempo e tá sujinho ali na lama. O pai de verdade não quer nem saber da lama, ele quer saber do filho. É esse o espírito do evangelho. Não é quem eu sou, mas quem Deus é em nós. Essa é a tônica do evangelho. Porque não recebestes espírito de escravidão. Essa é uma advertência para cristãos. Muitos cristãos vivem como se fossem, eles não são escravos. Para viverdes outra vez aqui, ó. Quer dizer, vocês não são mais isso. Outra vez. Atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Filho é Jesus. Eu sou filho regenerado em Jesus. Filho gerado é Jesus, né? É o Cristo de Deus. Baseados no qual clamamos Abba, Pai. É pai e filho. O evangelho é uma lindeza. E é uma coisa que começa em Deus, invade a nossa vida e nos transforma, né? Na imagem do seu filho, não na nossa própria imagem. Pastor, para aquele que está te assistindo agora, nos assistindo, né? Carregado de culpa. Sim. Como o senhor responderia essa pergunta? Qual o limite do almoxarifado de Deus em relação a perdão de pecados? Eu não sou muito bom em conta, mas a misericórdia, o perdão é 70 vezes 7, não é isso? E é diário. Ou seja, qual o limite? Não há limites para o amor de Deus. O que existem são as limitações que a gente impõe
pseudo-impõe ou acha que impõe para o agir de Deus em nós. Nós achamos que podemos limitar a Deus pelo tanto de erro que a gente comete. A gente não pode fazer isso. A gente não pode, né? Quando a gente banca o Jonas, o máximo que a gente acaba é na praia mais próxima sendo vomitado para voltar para Nínive, para pregar o evangelho. Não há limites, pastor Dantas. Não há limites, porque nós não estamos lidando com seres humanos. Nós estamos lidando com um Deus que é totalmente amor. Se houvesse limites para a misericórdia de Deus, ele não teria feito a pergunta de Gênesis 3:9. Adão, onde estás? Essa pergunta de Deus é mais assertiva do que qualquer resposta humana que possamos dar. Excelente. Nós já estamos caminhando para o final da nossa entrevista. E, inclusive, se o programa De Cristão para Cristão tem sido bênção na sua vida, a gente tem recebido ou escutado testemunhos diversos de pessoas que têm sido edificadas com esse programa. Não deixe de fazer a sua inscrição no canal, não deixe de ativar as notificações, não deixe de compartilhar, porque esse é o nosso propósito, gerar conhecimento que leva à piedade. Amém. Pastor Maurício Mantovani, como já é uma tradição do nosso programa, eu sei. Como última pergunta, né, programa De Cristão para Cristão, Sim. O que é o Evangelho? O Evangelho, eu não vou aqui, eu não vou clichêsar, não. Eu vou falar na verdade não é uma definição, mas é uma descrição feita pelo próprio apóstolo Paulo. E essa descrição de Paulo é que você já sabe. O Evangelho é Romanos 1:16. Um poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se é poder de Deus, esta assertiva paulina, ela desconstrói qualquer modelo humano. Se é o poder de Deus, não tem nada a ver com a minha potencialidade, exceto para denunciar a minha potencialidade, que é a de pecar. Se é o poder de Deus, é o poder para me resgatar de mim mesmo. O Evangelho é o poder de Deus porque é a possibilidade de Deus mostrada, revelada a mim, introjetada em mim, que sai através da minha vida, mas sendo a vida dele, não a minha. Portanto, pastor Dantas, é o poder de Deus, não é um poder humano. É um milagre produzido por Deus em me fazer depender disso. Se é a potência divina, então o Evangelho é uma salvação efetivada em mim. O Evangelho não é um conceito sobre Deus. O Evangelho não é um clichê humano. O Evangelho não é uma filosofia de Deus. O Evangelho é o Deus que é vivo e atuante, agindo em mim, chegando até mim. O Evangelho é o poder de Deus. É tudo aquilo que Deus pode e tudo aquilo que eu não posso. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado por mais uma vez o senhor dispor do seu tempo, seu conhecimento. Para mim é uma alegria. Para poder cooperar conosco e edificar tanta gente que certamente serão edificadas com tudo aquilo que foi dito hoje aqui. Amém. Posso ler uma frase? Antes de terminar? Eu trouxe o livro aqui e acabei... Olha uma citação aqui do livro O Sofrimento de Deus. Não estou ganhando nada, nem o merchan. François Varillon, um francês brilhante. Ele diz o seguinte, um dos seus livros, esse aqui, O Sofrimento de Deus, falando sobre a obra de Jesus. Ele diz assim: Deus não é um poder que ama, mas alguém que ama com todo o poder. Essa é a cara do Evangelho. Obrigado, pastor, mais uma vez. Excelente. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Um beijo no coração e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Deus abençoe.